E uma dúvida que eu tenho também é o seguinte: quando a Floran promove uma ação demolitória, nós estamos falando de um empreendimento, de uma casa, de um bar, de um deck, enfim, que foi autorizado, que tem licenciamento, ou estamos falando só de clandestino, de irregular, enfim, daqui a pouco o senhor responde essa questão. Isso é importante. Perfeito, perfeito. Marcos Sais, advogado, obrigado pela sua presença. A lei é clara com relação à ocupação da faixa de areia, seja através de prolongamento de muros, decks, piscinas particulares ou bares de praia? Boa noite. Boa noite também, Renato, boa noite aos colegas de mesa, boa noite, telespectadores. Mais uma vez, estamos no programa para debater questões ligadas ao meio ambiente e novamente volta o que o Divo estava falando, volta essa questão justamente da competência. Acho que primeiro, antes de responder propriamente a pergunta, Renato, me permitiria só fazer uma diferenciação entre competência para licenciar e competência para fiscalizar. Exatamente. Que é do que se trata aqui, e sobre validade de licença ambiental. Por certo que a questão ambiental merece um tratamento especial, é um tema tão debatido e imprescindível, não só para as presentes como para as futuras gerações. Agora, é um tratamento dado somente para a questão ambiental. Eu daria um exemplo para demonstrar aquilo que foi falado anteriormente. Quando você tem a expedição de uma carteira de motorista, você tem a expedição pelo Detran de Santa Catarina, e quando você vai viajar, e nunca pode acontecer na BR-101, na hora que eu estou saindo, chega um policial rodoviário federal e pede carteira de motorista. Eu apresento, ele olha e fala: foi dado pelo Detran Santa Catarina, não vale. Eu queria dar uma para você, daqui, e fica com o carro parado. O exemplo é o mesmo. O que pode acontecer? Se eu estiver dirigindo embriagado na contramão, acima da velocidade, ele pode me autuar por eu estar desrespeitando as normas de trânsito, mas a carteira continua válida, rígida e eficaz. O que não acontece, por sua vez, com as questões ambientais, onde muitas vezes, se há um licenciamento, que quem participa disso no dia a dia sabe o tempo que se demora, e a Floran que está se habilitando também sabe da responsabilidade, até por essa complexidade de licenciar empreendimentos que utilizem recursos ambientais, e chega um outro órgão e simplesmente um auto de infração embarga, cancela, e todos os prejuízos que se traz. E depois o próprio Estado acaba sendo vítima de uma ação de ressarcimento porque ele licenciou e depois não permitiu. Então, acho que essa questão é bom ficar muito clara, a competência para licenciar e a competência para fiscalizar, que daí com o licenciamento da Floran me parece que a questão da fiscalização continua nesse limbo. Mas há insegurança jurídica? Há insegurança, apesar, mas só para responder, a lei ela é clara. A lei é clara. Claríssima, claríssima. A lei é clara. Muitas vezes a atuação, isso já foi dito uma outra vez, a nossa legislação ela é extremamente avançada. E na maior parte dos casos a lei é clara. O problema vem na aplicação da lei, na interpretação da lei. Eu costumo dizer que é falta de treinamento. As pessoas não são treinadas. Não, existe muita, eu posso até como advogado... Há interpretações, falta de treinamento. Não, é que existe realmente um conflito de normas. A lei é clara, mas não é tão clara assim. Vamos lá. O prefeito Dário Berg, sentindo essa insegurança, essa dificuldade, uma vez que ele já está indo para o final terminou o primeiro ano do seu segundo mandato, sentindo essa dificuldade para licenciar o Trevo da Seta, para humanizar a Beira-Mar Norte, para estender a faixa de areia lá em Canasvieiras, para estender a faixa de areia em Lagoa da Conceição, para fazer uma ponte na Lagoa da Conceição, para continuar a Via Expressa Sul. Tudo isso, sentindo essa dificuldade, mas por que em torno de 15 municípios licenciam sem ter que ir a Brasília, sem ter que depender da Fátima, que tem a incumbência de cuidar de 295 municípios e não só da cidade de Florianópolis? Por que nós não fazemos o que faz São José, o que faz Itapema, o que fará Biguaçu, Quantos o que faz municípios Joinville? hoje já tem o licenciamento pleno? São 15 municípios. No estado? No estado. Criciúma, Joinville, Itapema, São José... Blumenau, Jaraguá do Sul. A gente vai discutir a qualidade desse licenciamento daqui a pouco, né? Sentindo isso, Renato, é bom para a gente esclarecer ao telespectador, esse teu seleto público de televisão fechada, sentindo essa dificuldade, o prefeito disse: por quê? O que nós precisamos, Gerson? Nós temos lá uma fundação de meio ambiente que tem que ter a capacidade de se autogerir, de se autossustentar, senão não seria uma fundação de meio ambiente com CNPJ própria, seria uma diretoria da Secretaria de Meio Ambiente, muito bem comandada pelo meu amigo Raul, porque essa fundação não licencia como licenciam muitas outras em Santa Catarina. Vamos estudar, botei 2 ou 3 advogados, alguns técnicos, vamos estudar o que precisa.
muito rapidamente chegamos à conclusão que nós precisávamos nos adaptar com simplesmente 4 leis, das quais 2 já aprovadas no final do mandato da Câmara, agora no ano passado. Vamos aprovar 2 leis agora no início do mandato da Câmara, projetos esses encaminhados pelo prefeito Daruberg, e se Deus quiser, no mais tardar, em meados agora deste ano, nós vamos licenciar. Aí vem o que diz o meu querido amigo Dr. Marcos. Nós vamos daí licenciar e fiscalizar. Tá, mas deixa eu entender o seguinte, mas o licenciamento pleno, ele exclui a possibilidade da interferência dos demais órgãos, Não, como o IBAMA? Não vai excluir nunca isso, Pois Renato. é. Não vamos querer também ser hipócritas e querer enganar o telespectador. Não vai excluir nunca, porque essa dificuldade de se interpretar a norma, que começa lá na Constituição Federal de 88 e vem por leis federais, leis municipais, Constituição Estadual, leis municipais, resoluções do CONDEMA, do CONAME, assim por diante, isso cria realmente um conflito. Perfeito. Agora, vai melhorar e muito, pode ter certeza. Bom, vamos para o intervalo e em instantes voltaremos até para responder aquela pergunta que eu havia feito há pouco, dando conta do seguinte: as ações demolitórias da Fundação Municipal do Meio Ambiente, esses empreendimentos que são demolidos, eles tiveram algum tipo de licenciamento ou não? Daqui a pouco a gente entende um pouquinho mais essa questão. Intervalo e até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. E a Floran, com uma ação dura, nesta semana promoveu 2 ações demolitórias no norte da ilha de Santa Catarina. Uma na Praia Brava e a outra em Jurerê. Em Jurerê foi uma residência, no deck da residência e na piscina, né? E na Praia Brava, ofurou e tal. E na Praia Brava foi na extensão do deck do bar do Pirata, do quiosque do Pirata. E aqui conosco está o Mário Duarte, que é o Mário do Pirata, proprietário do empreendimento. Mário, você nos trouxe algumas fotos, né? E a gente vai mostrar para o nosso telespectador e vamos comentando na sequência. Luiz Cristiano está nos trazendo algumas fotos. A parte destruída é aquela com a cobertura branca. Com a cobertura branca. É isso? Isso. Bom, essa parte... O bar pegou fogo, foi no ano passado, não foi? 2005. 2005? 2005. É mesmo, já faço tudo isso. É. Agosto de 2005. Bom, aí até 2005 havia aquela extensão? Havia aquela extensão. Bom, e ela voltou quando? A extensão voltou agora esse ano. Voltou agora esse ano. Porque a maré estava muito cheia, né, na praia, e como a maré recuou, permitiu que tivesse espaço sem atrapalhar o trânsito na praia. E que eu gostaria de colocar assim, ó, aqui no deck do Pirata ali, a gente no caso de uma residência, no caso comparando com a residência de Jurerê, Sim. é uma coisa pessoal, assim, uma coisa para a família. Eu acho que estava impossível de fazer, tinha as suas limitações de fazer, tudo certo. Agora, no caso do Pirata, que a gente presta um serviço lá para mais de 5 mil pessoas. Esse deck, no caso, que é um deck é um deck pequeno, tocaram lá bandas esse final de semana das Aranha, Maurício Cavaleiro, Teco Padarates, tudo gratuito. Então, quer dizer, gerou emprego. O deck dos ambulantes ali, que estão do lado, tem até as fotos ali, talvez que dê para ver. O deck dos ambulantes, ele fica mais avançado que o meu deck. Então, estou aqui para tentar... então tem um deck dos ambulantes, Dos ambulantes, que é aquele licenciado que é o licenciado pela prefeitura. Quer dizer, ele está numa faixa mais avançada... Do que o meu deck.